Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. E ao longo da história também tem uma coisa do circo ir acolhendo tudo que fica um pouco à margem, tudo que não tem lugar. Por exemplo, a história que é um ponto que a gente traz bem forte do espetáculo do 23 Fragmentos, que integra o festival, é o faquirismo, tem faquirismo. Vaca? Não, o faquirismo é andar em cacos de vidro, fogo, camas de prego, que vem um pouco da cultura hindu e que teve um auge no Brasil, que teve muito sucesso. E que no momento que o faquirismo fez sucesso no Brasil, os artistas faquires, eles não se identificavam como circo, mas depois que passou o sucesso, a imprensa e as pessoas identificavam ele como circo, porque não sabiam onde identificar. Tipo, quem são? O que era aquela manifestação? Era uma manifestação circense. Porque você não sabe aonde identificar aquilo. Então, um artista de rua também, que muitas vezes apresenta uma escada e sobe numa escada, ele não está dentro de uma lona, mas a gente identifica ele como um artista circense. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Correio. Eu me chamo Ronaire Nunes, estou aqui hoje acompanhado do Naum Giló. Tudo bem, Naum? Gente, tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo certo. Hoje a gente vai fugir um pouquinho da política, né? Dos assuntos sérios, para falar de um assunto também sério, mas um pouco mais leve, um pouco mais divertido. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Não vou errar o nome delas. Júlia Henning, acertei? Tá certo. E a Maíra Moraes, o que era mais fácil eu acabei errando, Maíra. É muito comum. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo certo, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que tá feliz por vocês terem aceitado bater um papo com a gente. Vou apresentar a Júlia e a Maíra, pessoal. Elas são duas artistas circenses, são fundadoras do coletivo Instrumento de Ver, e esse coletivo vai estrear nesta quinta-feira. Eu não sei quando vocês estão assistindo, mas nessa quinta-feira, dia 23, certo? 23 de maio Isso. de 2024, vão estrear o Festival de Circo Arranha-Céu. Já é a terceira edição, né, não? Uhum. Meninas, e eu quero começar perguntando que vocês expliquem um pouco o que é o Festival Arranha-Céu, qual é a proposta. Não é um circo comum, né? Pelo contrário, a mistura aí o circo com a contemporaneidade. Vocês que estão nessa criação, expliquem pra gente um pouco qual é a proposta do festival. Eu adorei essa expressão circo comum. Qual que é o circo comum, né? Porque o circo é justamente o lugar do extraordinário, né? É verdade, mas você sabe que eu lembro muito do circo. Eu ia na minha infância no circo, aquela lona que eles montavam perto da rodoviária, na época eu morava em São Sebastião, e sempre, todo mês ia um circo diferente. É desse circo que a gente tá falando, não? Assim, pode ser também, né? Na verdade, a gente não é desse circo, a gente não vem desse circo, a gente é um coletivo já há 22 anos, super atuante no cenário nacional, local, nacional e internacional. E a gente, como artistas brasileiras e brasilienses, a gente teve que inventar o nosso próprio fazer artístico, né? Porque não há um mercado pronto para a arte, muito menos para o circo. Então foi nessa roda de inventando os espaços para apresentar, inventando o modo de fazer circo, que a gente foi se conectando mais com esse circo que acontece dentro do teatro, esse circo que pode ser chamado de atual, de contemporâneo em alguns lugares por algumas pessoas, né? Ele ainda dialoga super com o circo comum, o circo de lona, a gente está super em contato, é o mesmo meio, é a mesma categoria, né? A gente luta juntos pelos mesmos direitos, mas de fato o circo de lona, ele é mais de família, né? Ele tem essa trajetória que muitas vezes as pessoas nascem e herdam tudo que envolve, né? Herdam não só a lona, aquela imagem romantizada, né? Mas assim, a gente super dialoga, a gente já trabalhou em vários circos de lona, né? Só que esse festival, o Festival Arranha-Céu, a gente criou ele com o desejo de ter um lugar de atuação para pessoas que estão fazendo esse circo mais atual mesmo, e que muitas vezes se veem sem espaço de apresentar mesmo, né? Que foi o nosso caso várias vezes. Então a gente criou vários espetáculos e muitas vezes a gente se viu assim, onde a gente apresenta esse espetáculo, como que a gente chega até o público.
E aí, como boas circenses, a gente inventou O próprio espaço. o próprio espaço. Que delícia, é sobre isso. Júlia, ainda pegando essa questão do festival, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as apresentações que vão ter, como é que funciona. Tá. A programação é muito extensa, eu sei, a gente vai dar aqui uma pincelada no final, mas o que você puder resumir. Tá, eu vou falar mais ou menos qual foi a linha curatorial, como que a gente escolheu os espetáculos, né? Da mesma forma que você, a gente também começou a fazer circo inspirado, né, por essa lembrança, por essa memória de um circo que a gente assistiu quando criança. Então, eu acho que todo circense tem esse imaginário e essa imagem mais romântica, né? Mas quando a gente começou a fazer o circo, a gente começou a entender que a gente pode fazer qualquer coisa, que o circo é o lugar onde cabe toda a diversidade possível, né? O circo também é um espaço que convive coisas muito diferentes no mesmo lugar. Então, pegando mesmo essa característica que vem do circo clássico, né, ou do circo de família, que vem do circo que a gente lembra, do circo que a gente imaginou, que tá de alguma forma permeado no nosso imaginário, a gente foi entendendo, conhecendo e buscando pessoas que também tivessem com essa mesma ânsia de criar alguma coisa que fosse circo, mas não necessariamente atender a algum formato teatral ou que estivesse fazendo dança. Então a gente procurou grupos que fazem circo mesmo, que se identificam como circo, não importa como. E a nossa linha curatorial, ela vem de uma pergunta, que é uma pergunta artística, que é qual é o lugar do circo, que é uma pergunta que movimenta a gente há muitos anos. A gente já está há 22 anos sendo artistas circenses e promovendo espetáculos e ações. E a partir daí a gente procurou, e também, né, não só procurou, mas espetáculos que atravessam a nossa história mesmo. Por exemplo, o Assum Preto, que estreia o festival amanhã. Eu vou. Tem que ir. Ele é feito por um artista que é baiano, mas mora na Espanha há muitos anos, que a gente conheceu quando a gente estava procurando alguém para integrar o elenco do 23 Fragmentos. Então tem um cruzamento, porque a gente, do Coletivo Instrumento de Ver, apresenta um espetáculo dentro do festival, e dentro do elenco desse espetáculo, um dos artistas tem um espetáculo solo. Então a gente aproveitou esse encontro, esse atravessamento, para chamar ele para estrear o espetáculo dele aqui em Brasília. Eu fiquei com uma dúvida, gente. O que o circo tem que ter para ser circo? Uma coisa que tem em comum entre o circo de vocês e o circo romântico, que a gente conhece desde a infância, lona e picadeiro. E o que além disso, vocês vão trazer nos espetáculos? Muita coisa, né? Porque cada espetáculo é essa pergunta é uma universo, pergunta, né? que ela é muito forte, assim. A gente mesmo, em 2012, lançou um livro, e uma das perguntas do livro era como nascem os espetáculos de circo. Porque o que é que conecta o circo, né? A gente já fez essa pergunta muitas vezes, assim, por que é circo? Porque, por exemplo, a gente tem alguns vídeos que a gente chama de cinecirco, né? Que tem até dentro da programação. Videocirco. E dentro da programação do festival tem o cinecirco, que é para mostra desses vídeos. E por que esses vídeos a gente fala que é de circo, né? Por que um espetáculo que às vezes tem uma pessoa solo lá dançando, você pode chamar de circo? Eu acho que isso é uma identificação mesmo do próprio artista com a sua categoria, né? Com a sua classe, com os seus parceiros, né? Com a sua formação, com o seu lugar de acolhimento também, assim, onde ele foi acolhido, né? Uhum. Se foi acolhido pelo circo, a arte dele, a linguagem dele, a forma como ele achou para se expressar, seja ela qual for, foi com corpo, foi com bolinha, foi botando risco em cena, porque às vezes só o fato de ter risco já vira circo. Uhum. E ao longo da história também, tem uma coisa do circo e acolhendo tudo que fica um pouco à margem, tudo que não tem lugar. Por exemplo, a história, que é um ponto que a gente traz bem forte no espetáculo do 23 Fragmentos, que integra o festival, é o faquirismo. Tem faquirismo. Faca? Não, faquirismo é andar em cacos de vidro, fogo, camas de prego, que vem um pouco da cultura hindu e que teve um auge no Brasil, que teve muito sucesso. E que, no momento que o faquirismo fez sucesso no Brasil, os artistas faquires, eles não se identificavam como circo, mas depois que passou o sucesso, a imprensa e as pessoas identificavam ele como circo, porque não sabiam onde identificar.
Tipo, quem são? O que era aquela manifestação? Ah, era uma manifestação circense. Porque você não sabe aonde identificar aquilo. Então, um artista de rua também, que muitas vezes apresenta uma escada e sobe numa escada, ele não tá dentro de uma lona. Mas a gente identifica ele como um artista circense. Ou seja, difícil responder essa pergunta, né? Pelo que eu entendi. É muito difícil responder É a essa pergunta. E às vezes o essencial. artista se identifica e ele responde, fala, eu sou do circo. E às vezes a própria população fala, aquilo é circo, porque não sabe onde colocar. Teatro não é. Porque teatro tem que estar dentro do teatro, tem que ter dramaturgia, tem que ter iluminação, aí ele não eu jurava que identifica. teatro era circo. Pois Foi é. Júlia que falou hoje pra mim mais cedo. Ah, não é circo, não é teatro não. Eu, nossa. Mas já teve muito teatro dentro do circo. E tem alguns circos que tem dramaturgia teatral. Então não é uma confusão estranha de se fazer, assim. Somos todos das artes cênicas, Sim. né? Das artes do espetáculo. As artes vivas, né? Artes vivas. Bom, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais fácil. Não. o festival Arranha-Céu tá na 3ª edição, a gente já sabe, a gente comentou, mas o coletivo tem muito mais tempo. Eu queria perguntar de onde que surgiu a ideia do coletivo tentar montar esse festival? Por que vocês apostaram nesse formato de festival? Ah, essa pergunta que a gente respondeu nos videozinhos que a gente fez pela internet. Tem eu acho que começou, assim, tentando me lembrar, né, o que motivou a ideia do primeiro festival. Eu acho que tem uma coisa de mostrar, de querer compartilhar com todo mundo o que a gente já assistiu por aí, porque essa paixão pelo circo fez a gente viajar bastante, conhecer muita coisa, pesquisar muito e dar vontade de falar, gente, olha isso daqui, olha que espetáculo lindo. E é isso, né? Esse olhar, esses encontros que a gente teve nesses 20 anos. Dá muita vontade de mostrar para as pessoas. E a gente mesmo o coletivo começou dentro de um festival de circo, que foi o primeiro festival de circo grande que teve aqui em Brasília, que foi organizado pelo Guilherme Reis, que é o mesmo que organiza o Cena Contemporânea, que chamava Planeta Circo. Ele trouxe espetáculos maravilhosos. A gente apresentou nesse festival, né? Foi o primeiro número. E aí foi o encantamento geral por tudo aquilo que a gente estava vendo, a possibilidade de fazer alguma coisa completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto. E é isso, acho que o festival ele é um lugar de trazer essa diversidade do circo também, né? E o circo, naturalmente, da natureza dele, ele já circula, né? Nunca tem um circo que fica num lugar só pra sempre. Ele sempre fica indo pra lá e pra cá. O circo tem esse diálogo, essa vontade muito explícita de comunicar diretamente com o público. Por isso que ele é considerado uma arte mais popular. Popular no sentido de vai mesmo até o público, né? Ele vai nas cidades do interior, ele vai no lugar onde não tem teatro, não tem um teatro físico, né? Para poder apresentar. Então, ele tem essa maleabilidade, né? E vocês já passaram por vários lugares, né? Já. Muitos. O primeiro espetáculo, O Meu Muitos. Chapéu ao Céu, o primeiro espetáculo que a gente circulou bastante, né? Ele veio dessa vontade de ir Foi, a onde gente as pessoas construiu estavam. uma estrutura nossa mesmo, então a gente ia para qualquer lugar, né? E fazia aéreos no meio da rua, assim, que era também todo um outro encantamento, ao ar livre, assim. A gente foi para A gente já muitas apresentou no cidades. Eixão, a gente já apresentou em cervejaria, a gente já Só em apresentou Brasília, né? Isso em Brasília. Fora as muitas cidades É. pelo Brasil, fora do Brasil. A gente acabou de voltar de uma circulação bem grande, de 3 anos, entre França e Brasil, com esse espetáculo que está vindo agora, que são as últimas apresentações que vão ter Deve ser dele. Ele incrível. está encerrando. Vocês comentaram sobre a apresentação que o próprio coletivo faz durante o festival, que é o... 23 fragmentos desses últimos dias. Exato, 23 fragmentos desses Falou últimos dias. Eu queria pedir para vocês falarem um pouco mais sobre essa apresentação em específico. Esse espetáculo, ele surgiu depois de anos de pesquisa. A gente teve um momento que a gente mergulhou numa pesquisa mesmo. A gente deu um tempo das criações, a gente deu um tempo das circulações, né? A gente circulava já fazia muitos anos, a gente vivia lá e cá. E a gente falou, não, vamos tomar um tempo para a gente pesquisar mesmo, uma pesquisa artística. Então a gente foi para a sala de ensaio e mergulhou numa pesquisa, assim mesmo, com objetos. Então, a partir da relação, porque a gente, perguntando, né, o que é circo, por que é circo, a gente se identificou, nosso circo, como sempre, essa relação entre o artista e um objeto, o trapézio, o malabares,
tem sempre essa relação muito intensa e de dentro você vê assim bem forte, assim, o trapezista tem o seu trapézio daquele jeito específico que ele trabalha sempre. Então a gente falou, vamos investigar o que é essa relação, que objetos são esses, se a gente mudar esses objetos, e se em vez de ter um trapézio assim, a gente faz um trapézio com vidro, e a gente aí a gente foi mergulhando nesse processo criativo que durou, essa pesquisa durou uns 2 anos, né? E gerou vários resultados. Ao mesmo tempo que a gente estava em processo de pesquisa, a gente continuou apresentando os processos, sem o compromisso de criar um espetáculo fechadinho. E aí a gente foi apresentando e chegou um determinado momento que a gente falou, ok, estamos bem, estamos alimentados dessa pesquisa, vamos criar um espetáculo. E aí a gente resolveu chamar uma artista francesa, que é a Marúcia Dias Verbeck, para fazer uma cooperação com a gente nesse processo de criar esse espetáculo, fora os nossos parceiros também, né? Parceiros do coletivo de longa data, que é o Cícero Fraga, o João Saenger, o Diego Bressani, o João Dimas. Se for falar, todo mundo vai esquecer alguém. E aí a gente chamou, o pessoal todo do coletivo, aí a gente chamou essas pessoas e falou, vamos criar um espetáculo. A Marúcia lançou esse olhar, um pouco mais de direção, mas todo mundo bem envolvido, né? E aí a gente criou esse espetáculo, 23 fragmentos, e sentiu, dentro do processo de criação, a gente sentiu a necessidade de convidar outros artistas para integrar o espetáculo por uma questão de trazer um pouco mais de brasilidade, assim, de trazer a dança, de trazer ritmo. E aí a gente convidou 3 artistas, o Marco Mota, que é um baiano, que mora na Espanha, o Lucas Maciel, que é de Recife, e o André Oliveira, que é um dançarino de passinho do Rio de Janeiro. E aí Que magnífico. muito legal. E aí montamos esse Super espetáculo. internacionalizado. Esse espetáculo que tem uma raiz bem forte, assim, dentro de um contexto circense mesmo, assim. A ideia ele tem uma dramaturgia bem circense mesmo, fragmentada, de número, de trajetória. Cada pessoa tem uma trajetória muito clara, né? Que nem no circo você vê a trapezista, ela tem aquela figura, assim, é a trapezista. Quando ela entra, você já imagina alguma coisa, ela já carrega todo um imaginário junto com ela, né? Então a gente também fez isso, assim, os personagens têm toda a sua trajetória muito clara, então quando eles entram em cena, você já fala, ela vai fazer isso, ela é equilibrista, ele é o contorcionista. Então a gente a gente ancorou, assim, bem desse desejo de ter um espetáculo bem circense. Muito bem. E aí, para quem... 3 fragmentos. Para quem ficou curioso com a apresentação, ela vai acontecer no dia 1º de junho e no dia 2 de junho, daqui a algumas semaninhas, vai ser às 19 horas, no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-Americano. Vale para todos, a classificação indicativa é livre. Eu quero ir também. Nossa, tem que ir. Tem que ir. Esse espetáculo acho que vale muito a pena, porque tem essa diversidade mesmo. Tem dança, tem equilibrismo, faquirismo, acrobacia. E os temas também são muito diversos. E é porque... super político. Vocês começaram falando, a gente quero vai falar de política hoje. Eu quero perguntar É disso. super político. Eu quero perguntar disso, né? Porque tem o Assum Preto e tem um King Kong Fran, né? Que são dois... King Kong Fran fala do patriarcado, né? E o Assum Preto fala do corpo negro no mundo, né? E o Marco Mota fala do corpo negro, o lugar do corpo negro aqui no Brasil e lá na Espanha, né? Que é o lugar onde os 2 lugares que ele fica circulando, né? Como é que é isso, trazer política pra dentro do circo? Eu nunca vi isso. Pois é, eu acho que isso é talvez o que a gente foi um olhar da curadoria mesmo, né? Um circo atual que dialoga com o que o corpo tá vivendo, né? Porque o circense que tá em cena, ele não tá interpretando um personagem, ele é ele mesmo. Então, colocar esse corpo para jogo necessariamente vai trazer a política, porque o corpo ele tá encharcado de política, né? Não de política, vamos falar de um partido, mas política da vivência daquele corpo no mundo, né? É político. Então é político uma pessoa ser um homem negro, nascer numa favela em Salvador, ou tá como estrangeiro num país super racista como a Espanha. Então ele traz isso para a cena. Né, traz isso para a cena porque ele traz o corpo dele comunica isso, né? Também é o assunto do espetáculo, mas também o próprio corpo dele conta essa história, né? E aí a dramaturgia do espetáculo enfatiza isso. E aí ele vai trazer todos os elementos também do jazz,
que são elementos da cultura afro, né? Pelo mundo. Eu vi que ele é inspirado em 2 músicas, né? Blackbird, da Nina Simone, e Assum Preto, que são 2 músicas doloridíssimas, assim. Sim. Eu escutei, eu quase chorei ali na redação. O espetáculo é super forte. Pois é. Mas super sensível Super também. sensível. Super delicado. É bem esse contraponto também. Então a gente vai ter isso também no festival, né? Vai A gente vai ter ter isso. esse momento. Vai ter esse momento, né, de tocar em questões, mas de uma forma bem circense. Vai ter muita acrobacia e muito corpo, mostrando as marcas políticas dentro desse corpo, né? Que é a mesma coisa o King Kong Fran, né? É o espetáculo, não sei quem não conhece, porque assim, é um fenômeno, né? O King Kong Fran é um espetáculo que tá... Esgotou em poucos minutos, gente, os ingressos. Uma Eu tentei. loucura. Você tentou? Tentei. Ele tá lotando o Brasil inteiro. Qualquer lugar que ela chega, ela cabe, esgota o espetáculo sem patrocínio. Então ela abre temporadas independentes. Não sei por que ela não tá conseguindo patrocínio. Porque Sabe? Porque Ela é que tem a direção da Letrux, né? ela tem direção musical da Letrux. Interessantíssimo. E ela, o que ela faz? Ela faz um mundo inverso do machismo. Então ela vai trazer, ela é uma palhaça, e dentro do questionamento dela enquanto mulher, das vivências no corpo dela enquanto mulher, ela traz essa questão, só que ela inverte, ela pensa assim, e se eles vivessem o que eu passei a vida inteira vivendo durante 1 hora? E aí ela vai realmente colocar dentro do teatro, a gente vai viver durante 1 hora num mundo contrário, onde a opressora é uma mulher. E aí é uma forma também as mulheres se identificam pra caramba e riem muito, muito. É muito engraçado o espetáculo, né? É sensível e engraçado. E os homens vão ter oportunidade. Eu acho assim, que tinha que ser uma plateia lotada de homens, porque os homens vão ter a oportunidade de se enxergar, né? Que é muito difícil, assim, né? Dentro desse questionamento patriarcal. Mas é isso, esgotou muito rápido. E aí a gente tá já organizando para trazer ela de novo. É uma nova temporada, fora do festival. Eu queria aproveitar também para reforçar para todo mundo que está assistindo, King Kong Fran, o espetáculo vai acontecer no dia 25 de maio, às 20 horas, no Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Renato Russo, todo mundo conhece ali na W3 Sul. Isso. Exatamente. A gente abriu uma sessão extra também, porque como lotou, a gente teve que abrir uma segunda sessão às 18 horas. Onde as pessoas conseguem ver a programação completa? Vocês têm algum lugar que reúne, talvez as redes sociais de vocês? Quer falar? Pode falar. A gente tem o Instagram, que é onde está reunido as informações de forma bem fácil, sem acesso, que é o @festivalarranha-céu. E no nosso site também tem, www.instrumentosdever.com/arranha-céu. Perfeito. Meninas, eu percebi que todo o Arranha-Céu tem muitos convidados, artistas internacionais ou brasileiros que moram fora do país. Eu queria saber como é que foi juntar todo mundo, vocês foram atrás já pensando em como cada espetáculo iria montar o festival. Como é que foi juntar todos esses artistas? Olha, a gente... Artistas só andam junto. Os artistas só andam junto, é isso. Não, eu vou ser bem sincera com você aqui. O que aconteceu? A gente ficou indo e vindo muito tempo para França, para fora. E nesse movimento, a gente perdeu várias estreias. A gente não conseguiu ver a Júlia Maia, que estreou. A gente não conseguiu ver o Cabaré da Nega, que é maravilhosa e que estreou. Que estava circulando um monte em São Paulo. A gente não conseguiu ver o King Kong Fran, que estava passando por aí. Quando a gente falou, vamos fazer o nosso festival, a gente falou, vamos chamar todos aqueles espetáculos que a gente quer ver. Mas assim, foi assim. A gente teve que excluir alguns, porque não cabia na programação, porque a gente quer ver muita coisa. Mas isso foi brincando, mas foi um pouco assim, também coisas que orientaram a gente, né? Mas é isso, a gente... acabou também vendo, são trabalhos de pessoas que a gente conhece há muitos anos, né? Uhum. E que a gente acompanha e que a gente gosta muito, assim. Então também é um lugar de troca enquanto artistas, porque o festival para os artistas também é muito potente, né? Porque você cria elo, né? A gente quer que eles lancem o olhar deles ao nosso festival, então a gente convida todos eles a vir também assistir a gente vai assistir eles e assim cria-se elos. Então, com certeza, por sermos produtoras artistas, com certeza tem todo esse cuidado na hora de chamar e de convidar os espetáculos para comporem essa programação, né? Certo. Posso emendar outra, não? Claro. Eu queria perguntar para as meninas sobre a cena cultural de Brasília.
A gente percebe que o Festival Arranha-Céu é muito longo, tem várias atrações e marca, né, aí a cena da cidade. Mas também a gente sabe que a cena de Brasília sofre alguns obstáculos, poderia ser melhor em alguns pontos, e eu queria pegar da experiência de vocês. Como que Brasília talvez pode se inserir melhor nessa cena cultural, enfim, que é tão forte no Rio e em São Paulo? Acho que tem... Começar, você continua. Acho que tem... Bom, para começar, assim, é super forte. A cena cultural de Brasília sempre foi, né? Conhecidamente. Sim. A música de Brasília, né? O rock. Forte, o rock. E o circo também tem uma força bem grande, assim, né? A gente esbarra com uma dificuldade muito grande no pensamento da cadeia como um todo, assim. Então, a gente tem o recurso da Secretaria de Cultura que vem para dar muita subvenção, que dá para dar suporte, que fomenta muito as criações. E depois a difusão fica complicado, porque não dá da difusão ficar toda ancorada numa Secretaria de Cultura. E a gente não tem muitos teatros para fazer essa compra mesmo desses espetáculos, né? Teatros que estão programando, que estão com uma programação extensa o ano todo final de semana, e isso também cria a cultura, né? A formação de plateia, que chama aí. Então, eu moro aqui, tem esse teatrinho do meu lado, toda semana eu sei que tem um espetáculo bom, porque eles programam um espetáculo bom, e lá vou eu. E aí faz todo um movimento da cadeia cultural, que ele fica um pouco interrompido aqui em Brasília. Então, muitas vezes, os grupos, que também é o nosso caso, a gente acaba circulando mais fora. Então, você vai para a cena fora. Aí aqui a gente consegue fazer, porque aqui a gente vai para 508, o Sesc, Plínio Marcos. Cadê um teatro em Sobradinho? Cadê Terceira um maior cidade teatro? do país, né? Cadê o Que teatro vergonha na é essa? Samambaia? Cadê o teatro em toda a quadra? Cadê 3, 4, 5 teatros em Ceilândia, em Taguatinga? Teatros grandes que comportem circo, porque aí você tem teatros menores, mas aí eles comportam coisas menores. O circo ele é muito grande. O circo ele tem demandas grandes de equipamento, de altura, de estrutura, de arquibancada, mas ele envolve muitas pessoas. As casas ficam cheias quando tem circo. Então, assim, tem uma quebra aí que é bem estrutural mesmo. E Júlia me falou também Isso que é caro, bem- né, também. O circo é super caro, equipamentos caros. Então, assim, tem essa quebra que ela não ela afeta a cena cultural, né? Porque você tem trabalhos maravilhosos que não podem ficar circulando aqui na cidade. O próprio espetáculo da Nega, os artistas todos são brasilienses, daqui, criado aqui, mas ela está em São Paulo, circulando grande parte do tempo em São Paulo, no Rio. Por isso, porque aqui a gente fica realmente limitado a poucos teatros, né? O próprio Teatro Nacional está fechado há quanto tempo, né? A Plínio Marcos, aí a gente entra num universo bem político mesmo. A Plínio Marcos, ela foi completamente desmontada quando ela saiu da gestão da Funarte e passou para a gestão da Secretaria de Cultura. Ela foi desmontada, então não há nenhuma estrutura de luz, de som. Então, se você quer ocupar ela, você tem que pagar toda a estrutura. E isso encarece muito. Isso fica por conta dos artistas, dos coletivos, dos festivais. Isso encarece muito, assim, e complica o andar da carruagem mesmo, assim. Fica um caminhar meio... E aí acho que por isso que a gente às vezes pensa que Brasília não tem uma cena cultural tão potente quanto outras cidades, mas tem. E quanto poderia Sim. ter, né? Quanto poderia ter, não? Eu acho que uma coisa que é legal a gente perguntar, Ronari, é que vai ter um espetáculo para cegos, né? Que é resultado da residência artística, que já está acontecendo, começou ontem, né? Isso. E vai ser apresentado no domingo. Contem aí como é que é essa história. A ideia do espetáculo para cegos, ela vem bem dessa pesquisa que tem dentro do nosso coletivo, que é do lugar do texto no circo. Então, a gente tem, nos últimos trabalhos, produzido bastante, e a ideia da residência partia um pouco daí. Por que não fazer um espetáculo para cego, onde o texto ele entra com uma outra hierarquia, diferente do espetáculo para pessoas que enxergam? Porque o círculo ele é muito imagético, né? E aí, como produzir imagens a partir do texto? Então, é um questionamento artístico, que aí a gente falou, bora testar, bora ver como que funciona. E, É com as tradicionalmente, rubricas, é com descrição mesmo. Descrição. Descrição, né? Você fala descrição. Com descrição. Então, a gente pode descrever coisas que estão acontecendo, pode descrever coisas que poderiam estar acontecendo, pode descrever coisas que já aconteceram, cenas que eu já vi.
e trazer tudo isso para quem está assistindo. Então, você agora, nesse momento, a gente vai fazer um espetáculo, né? E quem enxerga pode ir também, né? Quem enxerga também pode Uma ir. experiência. Vai ter uma É no experiência escuro? diferente. Olha, quem enxerga, a gente vai distribuir venda, né? Não é a mesma experiência de ser cego, mas para a pessoa poder ter um acesso mais... Porque a gente não está produzindo imagens, né? Então ela vai ter que tentar acessar outro lugar mesmo de imaginação. No domingo, qual horário? No domingo, às 10 horas, na frente do Espaço Pé Direito, tem um espaço da Companhia Miragem, que é na Vila Telebrasília. Perfeito. Meninas, uma coisa que me chamou a atenção aí na programação foi uma homenagem que vocês vão fazer à Hermínia Silva. Aí eu queria perguntar para vocês qual a importância dela para o circo. Nosso tempo já está correndo, mas eu acho que é importante a gente falar que o circo também tem esse espaço acadêmico, né? Sim. E a Hermínia é uma gigante, assim, ela vem de família tradicional de circo e ela leva o circo para esse lugar do pensamento mesmo, da produção de ideias, da reflexão. E a gente teve, eu e Júlio, o privilégio de conhecer a Hermínia assim que a gente começou a fazer circo. A gente foi fazer uma formação, uma reciclagem, chamava lá no Rio de Janeiro, e ela era professora de história, então foi assim, super rico, e a gente já nesse momento se encantou por toda essa possibilidade mesmo de pensar o circo. E aí isso acompanhou o coletivo na sua trajetória o tempo todo, né? A gente pensa o nosso fazer, a gente não só faz, a gente pensa. A Júlia já tem um mestrado em cima dessa temática, e a Hermínia sempre acompanhou a gente, assim, e todos, né? Não só a gente, como acho que a grande maioria dos circenses que se aventuraram por esse mundo acadêmico ou não acadêmico, só da reflexão, do pensamento, ela sempre teve, né? Ela tem uma plataforma que é o Circo Conteúdo, onde ela publicava, onde ela sempre se interessou muito por tudo que envolvia esse universo. E ela faleceu, né, agora há pouco, e a gente achou mais do que justo, assim, ela ser homenageada, né? Isso foi só um pouquinho do que a gente pode agradecer a ela mesmo, assim, por tudo que ela, todo o aporte que ela teve para o circo e para a gente como coletivo, né? E imagino que para muitos outros artistas circenses. Então, é isso, ela será grandemente homenageada sempre nos nossos trabalhos, e especialmente nesse colóquio, que é um colóquio onde a gente vai discutir um pouco Qual o lugar do circo? Qual o lugar do circo e um pouco os trabalhos dela também, né? A gente trouxe alguns textos dela e a Júlia vai estar aí mediando o colóquio. Meninas, você tem mais alguma questão, não? Não. Eu fiquei com essa curiosidade de perguntar isso para vocês. Chegamos a uma resposta. Qual é o lugar do circo, no final das contas? O que é arte? Vamos terminar assim. Devolvo a pergunta para você. Qual é o lugar do circo? É onde ele quiser, onde ele perto quiser do público. É onde o público tá. É isso, é onde a gente conseguir construir novos mundos, né? Com tudo que cabe dentro. É no imaginário, né, das pessoas, com essa lembrança desse circo de lona, mas é também no real, né, no amanhã, você ir ao teatro e ver um número lindo. É toda hora, em todo lugar, né? Perfeito. Vou reforçar aqui um pouquinho da programação, não? Pode ser? Claro. Lembrando, o Festival Arranha-Céu, o pessoal começa amanhã, também conhecido como dia 23 de maio. O espetáculo de estreia é o Assum Preto, com Marcos Mota. Vai acontecer às 20 horas, às 8 da noite, no Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Renato Russo. A classificação indicativa é de 12 anos. E aí o festival vai indo. Quem quiser acompanhar a programação completa, a Júlia vai repetir o endereço. No Instagram, @Festival Arranha-Céu, claro, sem acento. Acho que é melhor lá. Entra lá que tá tudo arrumadinho, Tá bem lindo, organizadinho. tá cheio de lindo. conteúdo, tá Ou super pelo Correio divertido. Brasiliense. É verdade. O Correio Brasiliense que tá acompanhando, tá apoiando a gente na divulgação. Super parceria do Correio. A programação vai estar lá completinha. Eu queria muito agradecer. Antes de tudo, a Unaum. Obrigado, Unaum, pela parceria. Que isso, cara, é nóis. Queria também agradecer a Júlia Henning e a Maíra Moraes. A gente bateu um papo com elas hoje. Ambas foram criadoras do coletivo Instrumento de Ver
que faz a terceira edição do Festival de Circo Arranha-Céu, começando a partir desta quinta-feira, 23 de maio. Meninas, muito obrigado. Obrigada, gente. Muito Obrigada. obrigada. Foi ótimo, gente. Foi ótimo, adorei. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.